Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã, nosso Papo de Divã de volta. Eu sou Bianca Cirilo, é sempre um prazer compartilhar o conhecimento com vocês. E hoje nós vamos falar sobre alguns critérios que fazem com que a gente consiga perceber se o relacionamento é saudável. Será que é fácil nós estabelecermos esses critérios? Será que relacionamento saudável, relacionamento difícil não seria um critério muito subjetivo, dependeria de cada pessoa, dependeria da forma como cada um percebe a sua realidade? Sem dúvida, não é tão simples, considerando os valores que cada um traz, considerando a visão de mundo que cada um possui. Entretanto, nós vamos falar aqui de alguns aspectos ligados a relacionamentos saudáveis em oposição ao que seria um relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico, obviamente, é um relacionamento que traz uma sensação de empobrecimento afetivo. E quando nós vamos caracterizar um relacionamento favorável e saudável, nós estamos utilizando como critério os parâmetros de comparação com um relacionamento abusivo. É dentro dessa dinâmica e dessa lógica que nós vamos apresentar o conteúdo a seguir. Primeiro aspecto importante para que você entenda se você está num relacionamento saudável é paridade de direitos. Isso é uma coisa fundamental, ou seja, num relacionamento saudável você tem a clareza de que o mesmo direito que o outro tem de colocar a sua opinião, de colocar a forma como ele percebe o mundo, de expressar a sua subjetividade, você também tem. Ou seja, você não se sente constrangido a ser você. Um relacionamento favorável, você tem espontaneidade, você não fica com receio de ser julgado, criticado, enfim, você não fica com receio de ser desaprovado, mal visto, mal interpretado. Você consegue demonstrar a sua visão de mundo de tal forma que o outro também respeite isso e você também consiga respeitar o outro. Há uma paridade de direitos em todos os níveis. Direito no sentido de ser você, direito de escolher coisas, direito de tomar decisões, direito de sugerir programas dentro daquela convivência, vamos sair para tal lugar, vamos fazer uma viagem, enfim, há o direito de expressão da sua singularidade, assim como o outro também expressa a sua singularidade, e não há conflitos nessa expressão no sentido de você poder colocar sua opinião, mesmo que o outro não concorde, não haverá ali um estabelecimento de uma guerra, o estabelecimento de uma disputa, de uma rivalidade. Um segundo critério importante dentro de uma psicodinâmica de uma relação favorável é capacidade de conversar. Isso é interessante nós analisarmos, porque numa relação favorável você consegue estabelecer diálogo. Mas o que é um diálogo? Muitas pessoas acreditam que o diálogo, a conversa, ela tem como objetivo convencer o outro, como objetivo primeiro. Isso é um equívoco. Conversas e diálogos foram feitos primeiro para que você conheça o outro, para que você conheça a visão de mundo dele e para que ele também conheça a sua. Ou seja, os diálogos são estabelecidos para que vocês consigam se compreender. E eu só posso compreender o outro se ele consegue se expressar com espontaneidade, sem julgamento. Então, assim, numa relação favorável, numa relação saudável, os diálogos são estabelecidos como critério de compreensão mútua e conhecimento mútuo, para que a partir dali você consiga aprender com o outro e o outro consiga aprender com você. Numa relação abusiva não há diálogos, há gritarias, há berros, porque numa relação abusiva há imposição. O outro impõe a forma de perceber. O abusador ele vai necessariamente te convencer pela força. Ele vai necessariamente obrigar você a pensar do jeito que você não gostaria, mas que ele acredita que é a verdade. Por quê? Porque não há ali uma relação horizontal. Uma relação favorável, você tem diálogo no sentido real da palavra, porque todo diálogo pressupõe uma relação de quê? De igualdade, no sentido de você tem direito de expressar como você pensa, eu também tenho direito de expressar, a gente troca impressões e o convencimento é uma consequência do meu direito de escolher se eu vou me convencer ou não.
a partir do seu ponto de vista, ou seja, você não impõe. Eu vou ser sensibilizada pelo que você está falando, pela sua forma de ser, pelo que você está trazendo, e vou decidir se eu quero desaprender algumas coisas para reaprender a partir do que você está falando para mim. Ou seja, numa conversa, eu estou aberta a aceitar a sua forma de perceber o mundo, assim como você está aberto a aceitar a minha forma de perceber, e a gente vai trocar impressões. Essa é uma das finalidades de uma conversa, ou seja, você está ali para aprender ou desaprender, você não está ali para convencer. O convencimento, como eu falei, é uma consequência de uma decisão que é uma decisão democrática, uma decisão afetiva. Eu me senti à vontade com você, a sua visão de mundo foi interessante e a partir dali eu mudei a minha forma de pensar. Uma relação abusiva isso não é possível, porque numa relação abusiva não tem empatia. Todo diálogo, toda conversa, ela pressupõe necessariamente empatia. E empatia, como eu sempre falo, um conceito trazido da comunicação não violenta, é o direito que cada um tem, né? É quando eu deixo que o outro se expresse, se manifeste da forma como ele gostaria, sem ser julgado. Isso é empatia, ou seja, a pessoa se sente à vontade para ser ela mesma e ela vai demonstrar a visão de mundo de uma forma espontânea. Numa relação favorável, numa relação saudável, há respeito mútuo e há autorrespeito. O que seria isso? Nessa relação, como é que você se autorrespeita? Você demonstra a sua forma de ser sem se sacrificar. Diferente da relação abusiva, ou seja, quando você se autorrespeita, você vai ofertar o seu afeto, você vai investir nesse relacionamento, mas você não vai ficar com a sensação de que você tem que doar mais para que o outro se sinta bem. Numa relação saudável, você não fica com a sensação de que você está desagradando, você não sacrifica esse investimento doando além do que você pode, ou seja, comprometendo os níveis do seu autorrespeito. Uma relação saudável você não faz isso porque você se sente suficiente. O outro dá um feedback para você de que basta você ser você e colocar aquilo que você pode no relacionamento, ou seja, há uma troca que é uma troca, como eu falei, democrática. Você investe, você é investido, o outro também se sente abastecido, também te abastece. Há ali uma fluidez, vocês trocam impressões que são impressões favoráveis. Uma relação abusiva, você não vai conseguir se autorrespeitar porque o abusador te cobra. Você não é nunca suficiente. Por quê? Porque você tem que preencher um saco sem fundo de uma insatisfação que ele traz, que você não tem nada com isso, mas em algum momento, quando você entra na vida dele, você acredita que tem. E aí você começa a doar além do que você deveria, comprometendo os níveis do seu autorrespeito. E há respeito também pelo outro, por quê? Porque você compreende que o outro também vai oferecer na proporção que ele pode. Geralmente, as cobranças não vão acontecer. Por quê? Porque há ali uma troca que é madura. As pessoas conseguem estabelecer. Bianca, será que você não está estabelecendo uma relação muito ideal? Não, não é uma relação ideal. Eu estou falando de uma relação saudável. Quando eu estou falando desses critérios, eu não estou dizendo que em algum momento isso vai se desnivelar, em algum momento isso não vai acontecer. Eu estou falando da tônica que é mais presente no relacionamento. Ou seja, as pessoas elas conseguem estabelecer os limites para não desrespeitar o outro. Até porque, falando agora do quarto critério e último, dentro disso que a gente está apresentando, obviamente que tem muito mais, mas a gente vai apresentar só esses 4. Falando do quarto critério, numa relação saudável, os conflitos eles são gerenciados exatamente de uma maneira madura. Não é a ausência de conflito que você tem numa relação saudável. O que acontece é que os conflitos eles são resolvidos de tal forma que as pessoas não comprometem a sua subjetividade, não comprometem esses limites do autorrespeito, nem o respeito ao outro. Ou seja, elas conseguem discordar sem que isso se transforme num motivo de perseguição, sem que isso se transforme num motivo de ressentimento, de mágoa. Obviamente que nós somos seres o quê? Nós somos seres imperfeitos. Ninguém aqui está falando de uma relação entre anjos, mas o que a gente está falando são critérios que diferenciam uma relação abusiva.
Numa relação abusiva, você jamais conseguirá fazer isso que eu falei aqui. Você não vai conseguir estabelecer esses critérios de empatia, respeito mútuo, discordar numa boa, e não necessariamente isso virar uma briga. Você não vai conseguir expressar sua subjetividade sem ser julgado. Uma relação abusiva, você sempre vai estar em xeque, você sempre será visto de uma maneira, enfim, complicada, dentro de critérios que são critérios arbitrários que o outro traz como parâmetro para que você se comporte, ok? Então pare de se iludir e acreditar que essa relação abusiva que você está vivendo vai um dia se tornar uma relação saudável. Ela não vai virar uma relação saudável, nunca vai se transformar numa relação saudável, porque um abusador, ele não quer mudar, ele não está disposto a estabelecer uma outra relação com você. Ele traz toda uma psicopatologia na estruturação da sua personalidade, onde ele sempre vai olhar o outro como alguém que precisa atendê-lo. Então pare de criar processo de romantização dessa relação, acreditando que um dia ele muda, porque é exatamente essa ilusão que é alimentada por ele, para que você continue atendendo aos critérios que ele estabeleceu como critérios favoráveis a ele, numa relação que é uma relação completamente disfuncional, numa relação que é desigual, uma relação onde você sempre vai ficar com a sensação de sonegação de afeto, porque é isso que um abusador faz. Ele só nega afeto porque ele só está ali para receber. E necessariamente você será sugado, você vai ficar com a sensação de que você não pode ser você, porque toda vez que você se expressar, você será sempre analisado a partir de um crivo e um critério que é totalmente arbitrário, que é o dele, que é a forma dele perceber, a maneira dele sentir, ok? Espero que vocês tenham gostado desse material, espero ter ajudado. Compartilhem esse conteúdo para que a gente possa auxiliar mais pessoas. Aqueles que não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam para fazerem parte dessa nossa comunidade Papo de Divã. E sem dúvida estaremos juntos no próximo Papo de Divã. Um forte abraço para vocês e até lá!